Olá, sejam todos bem-vindos aqui, começando uma semana de lives. Já faz um tempinho aqui que a gente estava descansando um pouco em pausa, né? Trabalhando bastante, mas sem fazer lives, e agora retomando aqui para trazer essa temática tão importante agora nesse momento, que é do ensino híbrido. E por que não falar de empatia no ensino híbrido? E na visão dos professores, né? Principalmente professores universitários, que eu vou trazer aqui. A gente vai abrir com a professora Tânia, que já está aqui comigo. Deixa eu chamá-la aqui para nossa conversa. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o Obrigada a você, convite. Marô, pelo convite. Estava falando que eu dei uma pausa nas lives, mas agora voltei de novo para falar desse tema tão importante que é o ensino híbrido e a empatia no ensino híbrido, né? Que é o que eu Com tenho. certeza, eu acho que esse foi um dos maiores desafios, obviamente, sem contar com a parte sanitária, né? Enfim, a saúde, tudo que aconteceu, mas um dos maiores desafios realmente que nós vivemos ainda, né? Porque, enfim, nós ainda continuamos com o ensino remoto, emergencial. Então, assim, foi e está sendo um dos maiores desafios, né? Para a educação de uma forma em geral. Sim, e nós nos conhecemos muito recentemente, né, num curso Foi. online para professores também, né, do professor Fragelli aí, que traz da Thaís e do Ricardo, né, que trazem aí toda essa vivência, essa experiência. E, e aí eu fiquei encantada com a sua história, o quanto que você conseguiu se reinventar tão rápido, né? Isso que eu queria trazer, que você compartilhasse um pouco, né? Porque a gente ouve falar muitas vezes dos professores que já trabalham com as metodologias ativas, com ensino híbrido há mais tempo, né? E de repente agora na pandemia todo mundo se viu, como você falou, né, nesse ensino remoto emergencial. Eu tenho que adaptar minha aula, né? Queria que você. É exatamente isso. Eu acho assim, desde que tudo começou, né, que essa pandemia começou, eu acho que nós observamos um pouco de longe tudo que estava acontecendo no mundo, como se de uma certa forma isso não fosse chegar aqui, ou se chegasse a ser resolvido com facilidade, né? Sim, E nós ficamos observando os acontecimentos, né? Fechamento de comércio, fechamento de restaurante, fechamento de escolas, as ruas vazias, as reportagens que nós víamos, né, era dessa maneira. E assim, eu acho que nós, de uma maneira geral, as autoridades, de uma maneira geral, elas não preveram, eu acho que realmente com antecedência do que fosse possível, obviamente, né? As consequências disso quando atingisse o nosso país. E nós fomos pegos de assalto, mesmo observando e sabendo de tudo que estava acontecendo no mundo desde janeiro, né? Porque em Wuhan, na China, foi desde dezembro. As coisas foram caminhando, enfim, nós tivemos a primeira confirmação, né, de o nosso caso de Covid foi em 26 de fevereiro. A OMS declarou realmente o surto como sendo uma pandemia, acho que foi 11 de março, né, logo no início de março. Enfim, mas nós tivemos aí, entre o RAM o anúncio, né, da OMS, nós tivemos 2 meses, mas 2 meses em que a gente observou, né? sim. E acho que talvez não acreditando um pouco como isso fosse chegar aqui. E eu me lembro que na universidade, nós paramos completamente as aulas no dia 13 de março, que foi numa sexta-feira, e contando que iríamos voltar 15 dias depois, né? Uhum. Então, assim, de imediato foi um desconforto, mas existia a esperança da gente voltar, né, no ensino presencial. E conforme as coisas foram acontecendo nesses 15 dias aí, nós percebemos que não ia ser Ia possível voltar. voltar. Né? Eu acho que a primeira morte no Brasil, inclusive, acho que aconteceu em 17 de março, foi no mês de março também. Sim. Ou seja, a partir daí, eu acho que foi, por exemplo, no estado de São Paulo, de uma maneira geral, né, o governo começou a tomar algumas decisões, no caso da educação, que foi até o dia 23 de março,
houve uma gradação, né, das aulas, a suspensão das aulas, e na sequência, férias para os professores, férias coletivas, ou seja, ganhou-se mais um tempo para poder tomar fôlego e realmente imaginar, pensar como é que ia ser esse período. Isso eu estou dizendo no ensino público de uma forma geral, né? No ensino, assim, escola fundamental, ensino médio e tal. Na universidade já tinha começado há muito tempo, né? No caso da Unicamp já tinha começado desde 13 de março. E na verdade, assim, algumas ferramentas, as coisas foram disponibilizadas de uma certa forma, mas ninguém sabia mexer com aquilo, né? E eu acho que isso foi generalizado. Eu acho que poucas pessoas, poucas instituições tinham realmente a experiência de um ensino remoto, né? No meu caso, que leciono francês, que sou professora de língua estrangeira, foi um desafio imenso, porque justamente o ensino remoto, né, embora hoje em dia nós temos inúmeros aplicativos que ensinam línguas, né, ou seja, os alunos inclusive se servem de vários aplicativos de ensino de línguas, mas foi algo assim que a gente teve que se reinventar do nada, né? Em Assim, 15 dias, realmente em menos de em 15 15 dias. dias, entendeu? Porque nesses 15 dias, por exemplo, né, eu trabalhei, por exemplo, com o Classroom, que é uma ferramenta disponibilizada pela universidade, né? E com a qual eu já trabalhava. Mas eu acho que a maior parte dos professores, eu acredito que a maioria dos professores, não estou falando só de docentes de ensino superior, não, mas de uma forma geral, nós usamos, às vezes, muito mal esses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Como é o Moodle, o Google Classroom, etc. Eu acho que nós usamos muito como sendo um repositório. Ali a gente deposita os documentos e a gente dá acesso aos alunos, links, documentos, vídeos e etc. Então, e assim, não dava mais para ser desse jeito. Não tinha mais como usar esse ambiente somente como um lugar onde eu depositava os documentos, né? Esse ambiente passou a ser a minha sala de aula, né? O meu aluno passou a ser a câmera do celular, né? Porque assim, eu comecei a falar para uma câmera. Então, eu não tinha mais o meu aluno na minha frente. Eu não tinha mais como ler os gestos dele, como ler... Porque quando nós estamos em sala de aula, no ensino presencial, você consegue ler as reações dos alunos, né? Existe uma coisa muito forte, muito presente ali, onde você capta tudo, inclusive se o aluno não está bem, ou se ele está bem, né? Você se preocupa, porque tudo isso é demonstrado. Sim. E, de repente, cadê os alunos, né? E no caso da Unicamp, nós tivemos a chance de fazer, por exemplo, aulas síncronas e assíncronas. Nós podemos optar, né, para ter uma vez na semana somente de aula síncrona e a outra de aula síncrona. Eu acho que o começo justamente do olhar sobre o outro começou desde aí, né? Porque eu dou aula para tantas turmas, o outro professor também, mas o aluno faz aula de tudo. Né? E assim, estar em frente a um computador durante horas a fio já é um desafio. Né? Então, assim, eu acho que o aluno, ele teve que ficar muito tempo. Isso porque alguns professores, inclusive, optaram por não dar aula. Não acreditavam no ensino remoto emergencial. Uns não acreditavam, outros realmente não tinham condições pela especificidade da disciplina, né, que ministrava. Estágios foram suspensos, enfim. Muitas coisas aconteceram dentro de tudo isso. E eu acho que um dos maiores desafios foi o de não virtualizar a aula. E como é que eu vou fazer isso, né? De não virtualizar essa aula, de não transpor, de não migrar um discurso que é, né, de um ambiente presencial para um outro ambiente, mesmo que seja na aula síncrona. Na aula síncrona, nós tivemos disponibilizado como ambiente, né, como para aula síncrona, o Google Meet.
Uhum. E no Google Meet, quando você transmite, por exemplo, quando você compartilha a sua tela, você perde de vista o seu interlocutor. Sim, parece que você está falando para a câmera mesmo, né? Não vê mais Você ninguém. está falando. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz a minha aula síncrona, que foi logo após esses 15 dias aí, né, em que nós fizemos realmente um ensino à distância, vamos dizer, onde as atividades eram postadas, os alunos realizavam, né, no ambiente virtual, mas foi feito desses 15 dias dessa maneira, porque nós contávamos com o retorno presencial. Uhum. E eu me lembro que na primeira vez, primeiro, o desafio realmente de não virtualizar. Então, como eu vou dar esta aula para esse mesmo aluno de uma outra maneira? E assim, que ferramentas eu tenho? Então, assim, foi um se reinventar urgente. Sim. Né, que pegou todos nós de surpresa. E Então, aí que assim, você fala, não adianta, Tânia, dar a mesma aula que a gente dava presencial, só transpor, não, agora vai ser 2 horas de aula online, como se tivesse presencial. É outro ambiente, é outra interação, né? Exatamente, é outro ambiente, é outra interação. Eu acho que os desafios foram, assim, imensos, porque além dessa questão da não virtualização da aula, nós tivemos que conseguir, e eu digo isso não só aos professores, mas os próprios alunos. Nós tivemos que conseguir gerir, por exemplo, a dificuldade de acesso à internet de qualidade. Sim. Nós tivemos muitos alunos que, enfim, moram com os familiares ou tiveram que voltar para suas casas, né? E que, enfim, não conseguiam abrir suas câmeras para que eu pudesse vê-los. Uhum. Né? E não era uma má vontade dele, era uma impossibilidade, até mesmo uma vergonha, porque, enfim, ele tem que falar. Muitos não conseguiam falar, escreviam no chat, professora, não tenho como falar, tem muita gente perto de mim. Olha. Né? E eu acho que tudo isso foi um aprendizado gigantesco, de você compreender que as dificuldades, para que tudo corresse, para que este ambiente, para que essa situação pudesse ter um final, vamos dizer, que era o final do semestre, mas menos caótico, menos traumático, foi essencial que eu enxergasse o outro como sendo o mesmo que eu, independente de ser meu aluno. Esse é uma pessoa, entendeu? Que tem a sua vida, que tem a sua rotina, que tem o seu trabalho, que tem, enfim, que teve que lidar com as mesmas coisas que eu tive, né? Com as mesmas dificuldades. Então, assim, compreender que este aluno não teria justamente, muitas vezes, o mesmo acesso, no caso, a recursos tecnológicos que outros, ou que até mesmo que eu poderia oferecer, né, para os meus alunos. Garantir, por exemplo, um outro desafio, que não houvesse perda nessa aprendizagem. Né? Como é que eu faço para garantir isso? Eu não posso mais simplesmente, na minha aula síncrona, transmitir o meu PowerPoint e ir falando. Eu tenho que fazer isso de uma forma que eu gere alguma interação. Né? Porque na sala de aula, sobretudo na aula de língua estrangeira, essa interação ela é muito necessária, inclusive para o desenvolvimento, né, da fala e da escuta, enfim, a formação de grupos. Mas e na aula síncrona? E na aula virtual? Sim. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que até por ser pelo seu conteúdo, né, do ensino de línguas e tal, as metodologias ativas, as dinâmicas já estão mais presentes, né? Conversação, os jogos, né? Conversa em duplas, em grupos, tudo. Então, de uma certa forma, isso você já fazia, não é aquela aula expositiva tradicional que só você fala e todo mundo ouve. Não, exatamente. Mas e aí, como fazer isso e depois, justamente né? Com uma ferramenta, inclusive, que não fornecia o Breakout Rooms, que é uma ferramenta com a qual você consegue formar grupos e trabalhar simultaneamente, né? Numa grande reunião, formar grupos e ir trabalhando aos poucos. Ou seja, até descobrir isso também, o tempo foi passando e a cada dia realmente era uma busca incessante por formação, por lives,
né, pela informação, o curso, né, que nós fizemos, onde nós nos conhecemos justamente com o professor Fragelli, da Universidade de Brasília, que foi, assim, fenomenal, né, foi excelente, assim, mudou muito, e com certeza eu inicio esse segundo semestre de uma outra maneira, né, muito mais segura, inclusive, porque, na verdade, uma outra coisa que eu senti, que eu percebi, é que parte-se muito do princípio que o aluno, por fazer parte de uma outra geração, ele domina as novas tecnologias como ninguém. E essa premissa não se mostrou verdadeira. Uhum. Ao longo, né, do semestre, eu tive muitos alunos. Quantas mensagens eu recebi dizendo, professora, eu não me encontro no Google Classroom, eu não consigo me organizar ali dentro. Professora, como eu faço para poder publicar a minha atividade? Eu não sei se ela foi, se ela não foi. Você pode verificar para mim? Uhum. Então, assim, até mesmo criar tutoriais para ajudar esses alunos a se encontrarem, né? E uma das coisas, assim, que eu acho... Replanejar tudo. Olha. Na verdade, houve um replanejamento de tudo aquilo que tinha sido feito com o presencial. Não dava mais para ser feito da mesma forma. Uhum. Né? Não vou dizer que isso foi, vou dizer assim, conseguido no mês de abril, no mês É de verdade. maio. Isso levou um tempo, e muito tempo, né? Então, assim, eu acho que o dia a dia ali foi sendo uma descoberta, realmente, uma descoberta diária, né? De novas ferramentas, de habilidades, realmente, que nós tivemos que passar a ter, a desenvolver, para poder manter a interação, né? E uma das coisas que eu acho, assim, essenciais, é que a gente não está falando somente de uma interação para promover o desenvolvimento de uma habilidade X ou Y, no caso do aprendizado da língua estrangeira. A gente está falando de uma interação, porque a sala de aula, ela por si, ela tem uma dimensão que é social. Sim. É a interação entre as pessoas, é a conversa, né? É a troca. E isso, num ambiente virtual, ele se perde. Então, como promover essa troca? Como promover essa interação onde as pessoas muitas vezes não estão nem se vendo, porque não abrem suas câmeras? Sim, o desafio da câmera é forte, né? A gente sabe que é possível, né? E a gente tem as ferramentas, você falou, né? O Zoom, os pequenos grupos, a tecnologia tem essa possibilidade de promover ainda mais essa interação com pessoas que estão distantes, que a gente não conseguiria trazer todos na mesma sala, muitas vezes, né? Numa aula presencial. Sim. Mas tem todos esses outros elementos aí que precisam, né, ser considerados. Então, aonde o meu aluno está aí, a empatia é fundamental, né, que você trouxe. É exatamente isso, é olhar para o outro e perceber o lugar de onde ele está falando, sabe? Uhum. É perceber onde ele se encontra, quais são as dificuldades. Eu tive que lidar com muitas dificuldades ao longo do semestre que ultrapassaram essa questão justamente da tecnologia. Né? Uhum. Porque o conhecimento das ferramentas eu fui buscar diariamente, inclusive para dinamizar, para promover essa interação que passou a não existir mais, né? E assim, tendo que lidar com perdas irreparáveis, alunos que perderam entes queridos justamente em razão da pandemia, né? Por causa do Covid. Lidar com a dificuldade psicológica de enfrentar esse isolamento social que está sendo e que foi muito complicado no início, né? Ajudar a lidar. Na verdade, a gente via, eu via os meus medos refletidos nos meus alunos também. Olha. Eles são como eu. Né? Então, assim, eu não posso desconsiderar, né, essas dificuldades como sendo coisas que pudessem ser resolvidas facilmente. Né? Porque cada um realmente viveu esse período, foi muito inusitado. Está sendo muito inusitado. Né? É como se fosse uma guerra.
Uma coisa que a gente nunca nem imaginava, né? Não podia. A gente E nunca aí viveu uma coisa assim. você traz uma coisa interessante, Tânia, que é tem os autores do Daniel Goleman, por exemplo, da inteligência emocional, e que vai mais a fundo nesses estudos da empatia, nessa prática que eu tenho trabalhado muito. Ele fala dos 3 tipos de empatia, né? Uma é mais essa compreensão de como é que o outro sente, me colocar no lugar do outro, mas no nível mais racional, cognitivo. Sim. Mas essa que você traz agora é essa conexão emocional, quando você fala, eu também estou passando esses medos que eles também estão passando, quer dizer, o sentimento nos conecta, somos seres humanos que sentimos mais ou menos as mesmas coisas, né? O jeito de sentir até pode ser diferente, mas é medo, raiva, tristeza, alegria ali, né? E aí com todas as nuances, as derivações, mas somos seres sentimentais, né? Emocionais e racionais ao mesmo tempo. E aí, como é que você lidou com todos esses sentimentos, pensando nessa mentalidade, nesse mindset que o professor precisa ter para conseguir navegar nesse mundo aí que mudou tão rápido? Eu acho que tudo passa justamente pela flexibilização. Você tem que ser uma pessoa mais flexível, né? Num momento como esse. E flexibilizar, como eu diariamente me questionava, como eu posso facilitar esse processo para o meu aluno hoje, né? Como eu posso fazer com que o aprendizado do francês não seja não uma tortura, mas um peso, algo que ele vem fazer porque ele precisa cumprir alguma coisa, né? E como eu posso ajudá-lo a tornar isso mais leve? Então, eu acho que, assim, o máximo que eu pude, que eu tive condições, né? Eu sempre deixei um canal muito aberto para os meus alunos, em termos de conversar, de expor suas dificuldades e etc. Aquele aluno que se ausentava com uma certa frequência, que começou a se ausentar, eu fui atrás deste aluno. E ele dizia, muitos disseram para mim, Tânia, eu não vou conseguir acompanhar, porque eu falo, não tem problema. Tânia, não tenho como abrir a minha câmera, eu não tenho como ficar falando, não tem problema, assista a sua aula, né? Veja suas dúvidas, me envie depois. Mesmo que ele não enviasse, mas ele sabia que tinha a oportunidade de fazer. Mas, por favor, volta. Né? A sua presença faz falta. Sim. E assim eu consegui, pelo menos, fazer voltar, sei lá, que sejam 3, 4 ovelhas desgarradas, mas que voltaram, né? Flexibilizar a entrega, inclusive, de atividades, né? Porque, assim, pensar que só eu estava dando aquela matéria diante de tudo que o aluno estava tendo que lidar, né? Quantas aulas síncronas? Eu trabalhava quantas vezes na semana, mas e ele? Ele era de segunda a sexta. Fora, assim, muitos relataram para mim, Tânia, tem muita coisa para ler de todas as matérias. Né? Nós estamos no ensino superior, então, assim, era uma batelada de coisas para eles. Então, como eu posso aliviar isso? Eu posso fazer isso dentro do meu trabalho, mas que não tenha nenhum prejuízo para o aprendizado deles? Posso. Sim. Então, assim, eu acho que a flexibilização nessa hora, ela foi essencial. Sabe, permitir, professora, eu posso entregar daqui uma semana, não consegui terminar. Pode. O que importa é que você faça. Que você faça no seu tempo, mas que você faça. Então, pode me entregar, não tem problema. Né? Um outro desafio foi como avaliar esse aluno. Sim. Como que eu vou avaliar da esse onde aluno? Que ele partiu, para onde que ele chegou, né? Qual foi esse processo aí, né? Então, porque exatamente, ou seja, uma das essências do ensino híbrido é o estudante no centro, né? Então sair desse centro do professor que sabe tudo e do aluno que não sabe nada, não, é o estudante que está ali no centro. E essa personalização mesmo, é quase que... E claro que a tecnologia permite, né? Mas nesse seu caso, você foi caso a caso, buscando o aluno mesmo, um por um, quase. Pelo que é quase um por um. Assim, eu tenho a vantagem de não ter turmas muito numerosas, né? Então, isso também... Não, tudo bem, são 100 alunos, vamos dizer assim, mas eu não tenho uma turma com 100 alunos. Então, você consegue também
personalizar, né? Enxergar essa individualidade, né? Com mais, não vou dizer clareza não, mas é mais facilmente, eu vou dizer. Mas a gente tem que aprender a olhar o outro mesmo, né? E perceber, por exemplo, alguma coisa, já não estamos num contexto normal. Esse aluno está se ausentando. Por que razão? O que está fazendo ele não vir? Né? Houve alguma perda na família? Ele está... Eu tive pessoas, alunos que perderam entes próximos, né? Então, assim, que ficaram psicologicamente desestabilizados. Eu tive alunos que simplesmente entraram em depressão por causa desse isolamento, pessoas muito ativas, né? Que tiveram que, de repente, voltar para dentro de casa, e esse voltar para dentro de casa foi um pouco voltar para dentro de si mesmo. Sim. Né? Eu acho que foi assim um processo de intimista, né? Eu sou obrigada a me olhar, né? Então, assim, eu acho que existe uma diversidade de realidades ali, né? Que não poderia em nenhum momento ser negligenciada. Então, assim, dentro daquilo que eu podia fazer, eu acredito que foi justamente flexibilizar em todos os sentidos, né? Esse processo para eles. Não deixando de exigir, mas assim, muitas pessoas, às vezes, alguns docentes podem até falar, ah, mas eu acho que tem que dar conta, eu acho... É que cada um lida da sua maneira, né? Para mim, o mais importante nesse processo, porque não foi algo buscado, voluntário, querido por todos, que o ensino fosse remoto. Porque aí você encontra um compromisso com Claro. isso. Os cursos livres, né? Seja de pensar os cursos online, é outra motivação. Foi algo imposto. Né? Então, assim, uma vez imposto, eu tenho que transformar isso de várias maneiras, né? E considerar que, uma vez que nós não tivemos escolha, né? O que isso pode ser aliviado? De que maneira? Sem perda de aprendizagem. Uma das coisas que os alunos mais relataram, né, no final, justamente, foi a questão da interação em sala de aula, mas assim, o do falar. Língua estrangeira, né? Sim. Né? A gente fazia língua estrangeira. Então, assim, isso se perdeu de uma certa maneira, né? E isso depende, essa promoção da interação, ela depende de ferramentas também tecnológicas, Sim. né? Então, é aí que tá. Foi um casamento de coisas assim, que nós tivemos que buscar e que nem tudo foi conseguido ser sanado, foi... Não. No final, eu acho assim que o resultado foi positivo, né? Eu não acho que tenha sido negativo do ponto de vista da aprendizagem da língua estrangeira. Não foi como teria sido, né? Porque realmente foi algo que foi planejado para acontecer de uma outra maneira. Mas eu acho que as perdas foram minimizadas. Não vou dizer que não houve perdas, acho que as perdas foram minimizadas, né? Mas eu acho que o ganho maior foi essa questão, realmente, de olhar para o outro e dizer, olha, eu estou junto com você, eu entendo o que você está passando, porque eu também expus minhas dificuldades. Sim. Né? Você saiu do... Não sei se você já teve alguma vez nesse pedestal, né? Mas você saiu desceu da... Acho que no pedestal nunca tive. Eu sou bem próxima dos meus alunos. Eu acho, né? Vamos ver se eles vão falar a mesma coisa. Eu acho que eu sou bem próxima deles. Mas eu acho que foi me mostrar humana. Porque eu via refletido neles os mesmos medos, as mesmas inseguranças. E eu queria que eles enxergassem que, enfim, naquele momento que eu estava vivendo, foi um momento difícil de final de semestre, porque cada um também teve, além de trazer o seu trabalho para casa, né? Ele teve que lidar... Eu tenho 2 filhas pequenas que fizeram aula online, né? Uma filha de 8 e outra de 10. E que, por mais que mexam no computador, ou no tablet, ou no celular, e etc., mas não tem essa maturidade para compreender e sentar em frente, né, ao computador e assistir 3 horas de aula. Então, assim,
exigiu da minha parte, e aí foi um outro, eu diria que foi um outro lado que eu mostrei para eles. Eu sou professora, mas eu também sou mãe, né? Eu também sou esposa, eu também sou amiga. Existem outros aspectos da minha vida que também vão influenciar, com certeza, a minha aula. Claro. Então, assim, tentando fazer o processo inverso, né? Uhum. E aí essa vulnerabilidade também, né, que é uma das outras facetas da empatia também, né, de se mostrar que de repente você não dominava todas as tecnologias, não tinha tudo super rápido ali, né? Como é que foi isso lidar com esse não saber, né? É exatamente esse Então, lugar. eu acho que é isso, é você não assumir uma postura, mesmo porque, como você disse agora há pouco, né? No ensino remoto, no ensino híbrido, o protagonismo é do aluno, o foco é no aprender, Uhum. né? Então, assim, ele também teve que desenvolver habilidades que ele não tinha. Ele também teve, então, não estou falando só de tecnologia, de disciplina. Sim. Né? Porque exige uma disciplina, exige um rigor, exige respeito a prazos, exige você estabelecer um cronograma, né, de tarefas para não se perder no meio de tudo aquilo ali. Porque muitos se perderam realmente, né? Então, e se mostrar, falar, olha, eu estou buscando. Então, muitas coisas que eu fazia, que eu descobria e que eu usava ou que eu enviava para que eles pudessem, por exemplo, uma apresentação que você faz em PowerPoint com tópicos em sala de aula, né, é extremamente dinâmico, porque você está falando, mas existe a possibilidade de interação, existe a possibilidade de questionamento do aluno, você consegue redirecionar a sua fala. Mas quando você faz, por exemplo, a sala de aula invertida e que você deixa para ele um documento, né, uma videoaula, Sim. primeiro que já teve o domínio também, que é um outro gênero, que não é a aula presencial, uma videoaula, você já não pode mais fazer da mesma maneira. Uhum. Né? Então, assim, teve que pensar no discurso, você tem que se colocar no lugar daquele público seu, e antecipar dúvidas e antecipar questionamentos no máximo que você puder. Sim. Tem que ser conciso, tem que ser breve, mas tem que ser focado, tem que atingir realmente aquele objetivo, né? Enfim, foram grandes os desafios, foram gigantescos, assim, mas mostrar para os meus alunos que, olha, eu estou tentando. O importante é sair da inércia, o importante é não se acomodar e não aceitar a situação como sendo algo que, eu não posso resolver isso, é assim, está posto, eu não tenho o que fazer. Uhum. Eu acho que não dá para ser dessa maneira. Nem do meu lado, nem do lado deles. Então, muitas vezes eu dizia, vamos lá, Sim. levanta, vamos fazer as coisas juntos, está com dificuldades, me chama. Nós tínhamos o WhatsApp eu tinha o WhatsApp com todas as turmas, né? O próprio mural do Classroom, enfim. Existiam várias maneiras de estar em contato. O e-mail mesmo, né? Para aqueles que não gostariam de, sei lá, de se expor, de falar para todo mundo no WhatsApp, me chamava à parte também. Enfim, mas eu acho que se mostrar humano também para o aluno é importante porque ele se sente mais à vontade de assumir as suas dificuldades. Com certeza, essa abertura, né? Temos aqui uma pergunta, professora Sueli, que bom, quanto tempo, que alegria, vou chamar para uma live também com uma convidada, que é uma professora incrível também. Com todos esses cuidados, em média, quanto de preparação para cada aula, Tânia? Aumentou muito o seu tempo de preparação? Muito. O tempo foi triplicado. Porque esse tempo, o tempo dedicado porque eu não se tratava mais de planejar uma aula presencial. Tratava-se de planejar uma aula virtual. E eram duas coisas. Eu precisava trabalhar com um ambiente assíncrono, ou seja, eu precisava produzir documentos, porque não se trata só de leitura, etc. Eu precisava produzir documentos, elaborar atividades que esses alunos pudessem realizar antes da aula e otimizar o tempo em sala de aula, justamente, para trabalhar todos os pontos e sistematizar, né,
vários aspectos daquele item que nós estudado. Então, assim, o tempo de preparação não era só o da presencial, aquele tempo que você já está acostumado, porque também a gente já conhece o conteúdo, Sim, né? o ambiente, Nós já estamos né? acostumados a ministrar aquele conteúdo. Então, não é essa a questão é como dar o conteúdo. De que maneira eu vou trabalhar isso, né? Então, o tempo de preparação foi triplicado. Eu passava, assim, praticamente, não contando o período, sei lá, da tarde, que muitas vezes eu tive que auxiliar minhas filhas, porque eu não tinha como deixá-las sozinha. Mas era terminar a aula e sentar. Então, assim, para produzir um vídeo, eu tive que descobrir como fazer isso, né? As dificuldades dos meus alunos. Professora, eu não sei, não estou conseguindo entrar no Classroom. O Classroom tá complicado, não acho atividade, professora. Como que eu gravo? Era uma coisa muito básica, que talvez para alguns seja meio que intuitivo, mas para mim não foi. Como eu gravo a tela? Sim. Eu vou gravar a tela, vou montar esse tutorial para mandar para o meu aluno agora. E esse agora era 9 horas da noite. Olha, Era 10 horas da noite. não tinha mais tempo, o horário de trabalho já não existe mais. Não, porque eu sentia, eu acho que assim, alguns poderiam dizer, mas você poderia responder no dia seguinte? Eu poderia sim responder no dia seguinte, né? Mas eu acho que existia a minha necessidade de não deixá-lo esperando, né? De não deixá-lo realmente assim, porque assim, eu fui descobrindo, é aí que tá, a cada item novo, a cada dificuldade nova, existe um tempo de busca para você poder sanar aquilo, né? Aí você tem o tempo de descobrir a ferramenta para poder usá-la e efetivamente usá-la para o fim que você gostaria de dar para aquela atividade, por exemplo, aquela aula, etc. Então, é um tempo, sem contar o tempo de descoberta, eu diria que triplicou a preparação de uma aula, porque você não expõe da mesma maneira, você não tem como fazer isso como é na presencial, porque não tem a interação ali, né? Eu não estou olhando os olhos dos meus alunos, eu não estou sentindo a reação, eu não estou vendo ninguém, eu estou enviando algo para eles verem, para eles assistirem, para eles assimilarem. E eles também não têm a possibilidade de me questionar na hora que estão vendo, que estão assistindo, que estão estudando. Eles podem me mandar um recado no Classroom, lá no mural, mas né, me perguntar via WhatsApp, mas como que você faz, às vezes, uma explicação muito longa? Não dava. Então, assim, muitas vezes que me perguntavam, espera um pouquinho, né? E a gente vai ver isso, não se preocupe, é assim, 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 mas mais detalhes eu dou num outro momento, porque às vezes eu estava em aula. Sim. Não posso responder, né, na hora. Mas assim, eu acho que foi difícil, mas é um pouco aquela frase que eu escrevi, né? Que eu cito do François Rabelais. Que assim, foi difícil, tudo pode ser difícil, desde que não haja realmente a compreensão e a boa vontade. Sim. Isso é essencial. Eu acho que você contando, você compreendendo o outro, e o outro também, e se mostrando que você também é falho, que você também tem essa dificuldade, que você também está buscando, eu acho que torna o processo menos árduo. Tornou o processo menos árduo. Sim, se colocando a serviço, né? Eu acho que é uma das grandes funções, né, dos professores. Estou a serviço, eu quero contribuir, né? E vamos falar então dos aprendizados, Tânia, porque uma vez que você aprende como é que eu faço para gravar a tela, você ganha esse aprendizado e vai usar isso depois, né? Uma vez aprendido, já muda o seu jeito de pensar e até amplia esse repertório todo de possibilidades do online, né? Exatamente. O aprendizado, assim, é aquilo que nós conversávamos muito. Ele foi diário, ele foi essencial, ele foi, assim... eu sou muito otimista, de uma maneira geral, né? E eu gosto de desafios. E eu acho que esse período foi um desafio gigantesco, como eu disse. O primeiro foi de não virtualizar a aula. E não virtualizar a aula passava passava pelo conhecimento de novas ferramentas. Como eu faço, como eu dou esse mesmo conteúdo de uma outra forma. Como eu garanto
né, elementos de uma aula presencial, como a interação, de uma outra maneira. Como que eu vou poder fazer isso? Então, assim, o aprendizado é buscar sempre. Mas eu acho que o professor, ele busca, né, de uma certa maneira. Ele busca constantemente. Eu acho que, em essência, é aquilo que eu disse para você. Em essência, eu acho que o professor, ele é um ser empático, porque constantemente ele passa o tempo pensando em como ele vai fazer com o seu aluno. Como ele vai ajudá-lo, como ele vai auxiliar, como ele vai transformar esse processo em algo mais simples. Não perdendo o rigor, não perdendo a exigência, nada disso, né? Mas, assim, olhando realmente. Então, acho que o aprendizado, em termos tecnológicos, foram muito grandes. Eu acho que eu busquei muitas coisas, né? Conheci muitas ferramentas, dei minha cara a tapa. Eu vou usar. Eu não, né, eu programei, eu pensei para fazer dessa maneira. E eu vou fazer. E se não der certo, eu vou dizer aos alunos, estou tentando. Sim. Tentem vocês também. Esse teste, Então, né? assim, É essencial na tecnologia o teste, né? Nenhum programa seria possível sem essa fase enorme de testes. Você se lembra? Eu criei meu avatar falando, entendeu? Como é que eu vou fazer? Eu tinha que, né? Você muda, você fala, como eu vou dar uma leveza em certas coisas também, né? Trazer um pouco de humor, fazer de uma outra maneira. Enfim, eu acho que em termos de tecnologia, eu busquei muita formação, né? Além do curso que nós fizemos, né, com o professor Fragelli, da Universidade de Brasília, e com a Thaís, enfim, assisti várias lives, né? Várias webinars. A Unicamp, nesse aspecto, ela disponibilizou, ela promoveu muito diálogo, né? Através do EA2, que é justamente o local onde promoveu muita interação com a Universidade do Minho, enfim, essa troca, e a gente conseguia perceber que as mesmas dificuldades vividas aqui foram vividas, por exemplo, em Portugal, por docentes também, né? E como que essas pessoas lidaram com isso? Então, assim, a troca, ela é essencial. Isso é muito bom. Muitas vezes trocar, você poder eu recebo muita queixa dos professores se sentindo muito sozinhos, né? Como se o professor, uma profissão solitária mesmo. Eu, na minha aula, tenho toda a autonomia, mas eu também, muitas vezes, não tenho com quem conversar, como trocar. E o quanto que essa conexão, isso até facilita, né? Favorece essa conexão de, olha, eu achei essa solução aqui, está aqui disponível, esse compartilhar de desafios. Eu acho que o trabalho foi um pouco solitário. Porque eu acho, e não foi acho que por má vontade de ninguém no caso, né? Eu acho que estava todo mundo muito centrado em resolver o seu problema, em resolver a sua dificuldade, né? Mas a busca, no caso, por exemplo, através dessas interações com outras universidades, com outras pessoas, que muitas vezes não eram nem seus pares. Né? Eram de outras áreas. Eram de outras áreas. Né? Mas que foi possível trocar, foi possível descobrir, né? Foi possível conhecer outras pessoas, interagir com outras pessoas, né? Absorver o conhecimento do outro também, poder compartilhar, olha, eu sei isso, e você pode, né, uma dificuldade minha pode ser muito bem sanada por algo que o outro conheça, que o outro já tenha uma prática, né? E nesse momento, eu acho essa troca essencial, fundamental. Né? O poder realmente dividir com o outro. Mais uma pergunta aqui do Hilton. Você percebeu desinteresse pelos alunos nas aulas remotas ou eles se dedicaram mais? Não. É o que eu disse. Houve desinteresse, houve evasão. Né? Não é porque a gente faz tudo isso que a gente consegue captar 100%. Não é. Porque cada um viveu esse momento de uma forma. Tiveram pessoas que realmente decidiram trancar. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Né? Ou seja, o buscar não adiantou. Aquelas pessoas que decidiram, que começaram a se ausentar, eu fui atrás e confiaram em mim, expuseram as suas dificuldades de toda sorte. Não foram dificuldades assim
sabe, eu não quero. Foram dificuldades de toda sorte, psicológicas, econômicas, né? Porque, afinal de contas, muitas pessoas, muitos familiares perderam o emprego. Sim. Né? Então, assim, estava ficando pesado para essas pessoas. Dificuldades de retornar ao seio da família, por exemplo, e perceber que a convivência não é tão agradável quanto você achava que era, porque você já estava distante, o aluno que já mora fora, né? Que está no ensino superior, que faz faculdade fora, enfim, e ter que lidar com tudo isso. Então, muitos eu consegui trazer de volta, respeitando os limites. Eu, como professora, assim, mas eu respeitei o seu limite, a professora, eu não quero interagir. Eu me deixo assistir a sua aula, mas eu não quero falar. Tá bom. Muito importante isso. E aí mas você fale para mim. Não E é depois contra você fale você, né? Mas não é pessoal, mas é não é uma pessoal. questão da Então pessoa. ele também estava, e eu acho que ele estava jogando, ele estava fazendo uma ponte para mim. Sim. Professora, me ajuda a passar, mas para eu passar, você precisa respeitar meu limite, senão eu não vou conseguir. E essa é a questão da flexibilização. Então, assim, tiveram muitos alunos desinteressados, muitos desistiram, né? Mas eu acho que dentro do que foi esse primeiro semestre, eu acho que o final, assim, o resultado foi positivo. Eu acho que o resultado foi positivo. Você acha que teve aprendizado? Com certeza. Eu acho que teve. Eu tive um grupo, por exemplo, tudo bem, já era um grupo mais avançado, que era de quarto semestre de línguas, e nós tínhamos escolhido desde o início do ano lermos um livro em francês. Seria a primeira vez que eles leriam realmente uma obra, né, completa na língua francesa. Então, assim, no final, foi muito gratificante, porque realmente eles disseram, professora, eu não acreditava que eu fosse capaz de ler em francês. E é isso, é dar o tempo, né? Não, vocês vão ler. Uma outra coisa importante, não conseguimos fazer os grupos, porque a ferramenta que nós usávamos não permitia esse uso, né? Porque não tinha breakout rooms, etc. Mas é o que eu falei, a interação, ela tinha que ir além da ferramenta. Para criar interação entre os alunos, para que eles se sentissem fazendo parte de alguma coisa. Eu acho que esse sentimento de pertencimento ao grupo é extremamente importante. Isso não podia ser perdido. Né? Então, assim, como fazer? Criar grupos externos, como nós vivemos. Sim, né? o WhatsApp. E, assim, criar esses grupos e as pessoas se perceberem que, nossa, o francês está presente, está ali. Eles não esqueciam, né? Eu espero que não tenham esquecido, mas eu acredito que não. Eu falei isso na brincadeira, mas eu acho que no final o retorno que eu tive, porque é importante, né, ter esse feedback, não somente porque o feedback nesse caso também é essencial. Se ele já é essencial numa aula presencial, num curso, numa aula remota, ele é assim imprescindível. Você precisa dar um feedback constante, você precisa estar presente, você precisa se fazer presente virtualmente, né? Com uma comunicação breve e tal, mas você precisa estar ali, de alguma maneira, né? E isso também foi uma coisa que eu aprendi ao longo desse processo, né? Porque você começa a perceber que se você deixa um pouco as coisas irem por si só, aquilo corre o risco de se perder. E aí não ter volta, porque você permite que o desinteresse se instale. Muito bom. Então, muito mais do que esse tempo da sua aula, você precisa estar disponível, interagindo muito mais, né, mesmo, à distância. E se mostrando realmente, olha, eu estou aqui. Disponível. Né? Disponível, né? Nós estamos à distância, mas o que vocês precisarem, eu estou aqui. Me escrevam, me mandem mensagem, me enviem e-mails, enfim. Se predispondo, inclusive, para plantões de dúvidas, caso fosse necessário. Quem precisar de um plantão de dúvida, pode marcar, eu faço a parte. Né? Ou seja, eu acho que esse estar presente também foi importante. E
aprendizado, foram tantos aprendizados, sabe, Moro? Do ponto de vista, assim, realmente, de desenvolvimento de outras habilidades, no que diz respeito à tecnologia, mas, sobretudo, no tratamento mesmo, no relacional, né? De não sair do pedestal, porque eu acho que eu nunca estive num pedestal, nunca me senti assim, mas quebrar um pouco, né, essa relação professor-aluno, que às vezes é uma relação que tem uma certa distância, né, um distanciamento, né, existe muita cobrança de um lado e assim, sem enxergar realmente. Então, realmente eu optei por ser flexível, por entender que aquela era uma situação emergencial, né, e que cada um estava vivendo a sua maneira e da maneira que podia viver, né, tudo isso. Alguns acham, mas o aluno pode mentir, o aluno pode... não é comigo. Eu tenho que fazer a minha parte. E essa é uma responsabilidade dele, da consciência dele, não é minha. Claro. A minha tem que estar tranquila. Eu tenho que entender que as pessoas são diferentes, né? E vivem de formas diferentes, é muito diverso. Sim, ainda mais no seu caso, né? São todos adultos. São adultos. E aqui algumas perguntas sobre o futuro, aqui como você pensa que ficará o ensino pós-pandemia e o que podemos esperar para 2021. Agora vocês ainda vão retomar, o segundo semestre ainda vai? O segundo semestre começa agora, essa semana. Agora. Vai continuar à distância, né? Vai continuar sendo o ensino remoto, com uma aula síncrona e a outra assíncrona. Me sinto hoje melhor preparada, né, para atender certas necessidades, para desenvolver outros conteúdos, né, para dinamizar mais, para interagir, porque eu fui buscar isso. Busquei isso o semestre inteiro e busquei isso também ao longo aí do mês de julho e agosto, né? Na verdade, nós não paramos, né? As aulas pararam em agosto, mas nós não paramos. As coisas continuaram. Agora, eu não sei o que vai ser em 2021. Eu só acho que, eu não posso dizer por todos, mas eu não volto a mesma. Com certeza. Eu não volto a mesma. Eu acho que não tem como você voltar a ser a mesma pessoa. E de um ponto de vista realmente positivo. Eu acho que a maneira de enxergar, porque assim, nós tivemos que ressignificar o processo de ensinar e de aprender. O lugar ocupado é diferente, né? Os papéis são diferentes, o foco é no aprendizado, né? Na verdade, tudo aquilo que a gente já sabia, que já fazia, etc., mas realmente ali foi imprescindível, teve que ser realizado de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acredito assim que é difícil voltar a ser como era antes, mas não de um ponto negativo, eu acho que para melhor. Eu acho que hoje, boa parte dos professores que buscaram justamente esse conhecimento, que se sentem hoje mais seguros de fazer um trabalho remoto. Eu acho que só tem muito ganho nisso, né? Muitas vezes você é desafiado, mas como não existe a obrigação, ou, né, como houve a imposição de algum lado, as pessoas dificilmente saem de sua zona de conforto. Sim. E nesse caso, todo mundo foi obrigado a fazer diferente. E o quanto você foi buscar, né? Sem motivos para culpar, a gente tem, achar motivos, né? É a tecnologia que eu não conheço, é a falta de treinamento, é isso, aquilo. E o outro lado seria, não, eu vou buscar, eu vou aprender. Mas, uma coisa importante que eu acho a gente exige protagonismo do aluno no seu processo de aprendizagem. Nós temos que ter o nosso protagonismo no nosso processo de formação. Sim. Exatamente. O buscar faz parte disso, justamente, né? Eu não estou apta para desenvolver essa... Eu vou buscar. É imprescindível que eu busque. É a formação contínua de todo profissional, né? Isso não é surpresa para ninguém, não estou falando nada de novo. Mas eu acho que o desafio tecnológico, vamos dizer, que eu nem vou falar assim, todos os outros, que é gerir os recursos econômicos e tecnológicos dos alunos e dos professores também. Sim. Nem todos tinham uma internet de qualidade, nem todos tinham um local silencioso e tranquilo para poder falar, né, para poder dar a sua aula.
enfim, gerir tudo isso, enfim, é um aprendizado, não tem como, né? Enfim, acho que tem alguém que perguntou alguma coisa. Como gerir a falta de interesse e de recursos dos alunos, né? Foi um pouco nessa. Então, no meu caso, que dou aula para o ensino superior, eu tive muita dificuldade, não dificuldade em administrar essa questão, mas os alunos tiveram dificuldades. Quantas vezes eu vi na tela do meu Google Meet, X saiu da reunião, aí vem um colega e avisa, professora, caiu a internet. Né? Tal pessoa saiu porque caiu a internet, volta. Eu acho que, então assim, nós não tivemos muito problemas, como com certeza está acontecendo, né, no resto do país, que a gente dá aula para o ensino superior, então é um pouco diferente. A própria universidade também, ela procurou, não com os alunos, não sei se com os alunos da graduação, mas com alunos do Profis, por exemplo, a universidade conseguiu doações de computadores para que esses alunos tivessem acesso às aulas remotas, porque muitos não tiveram, né, esse acesso. E isso foi extremamente importante para que eles dessem continuidade no trabalho que estava sendo realizado, né? Agora, sim, eu acho que os professores, né, de ensino fundamental, do ensino médio, da rede pública, sobretudo, o governo do estado, nós temos as aulas que aconteceram, né, na televisão, que aconteceram através do YouTube, mas também pela TV Cultura, de educação, né? Mas crianças que perderam, o nosso problema é muito grande nesse sentido. Sim. Abissal, como a gente diz em francês, é um abismo, né? Então, assim, com certeza, os professores da rede pública tiveram que realmente, assim, mais do que se reinventar, se conseguiram fazer isso. Porque a realidade é muito diferente. A partir do momento em que o governo tem que prever, inclusive, a merenda de crianças que passavam o dia na escola. Uhum. Né? Ou seja, essa criança ela não estava com ausência, com falta, somente de uma questão de um aparelho, não é isso. Né? O apoio familiar, o estar ao lado, e aí eu falo como mãe, né? Porque eu estive ao lado das minhas filhas, então eu como professora consegui auxiliá-las nas dificuldades, mas e aquelas mães, aqueles pais, né? Aquela família que não tem? Uhum. Então essa é uma questão, assim, com certeza de um debate, sim. Né? Todas essas condições, né? Essas igualdade de condições de acesso. É uma desigualdade. Então, assim, dentro do meu universo, daquilo que eu tive que administrar no ensino superior, né? A maneira que eu encontrei foi flexibilizar e respeitar e compreender as dificuldades individuais. Eu busquei realmente compreender individualmente o que estava acontecendo e como eu poderia ajudar e colaborar para que aquele processo, esse período fosse menos penoso. Porque difícil foi, está sendo. Muito bom. Um minuto restante aqui antes que o Instagram nos derrube. Queria te agradecer muito. Com certeza vai inspirar muitos outros professores. E o que mais quiser falar, uma mensagem final. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, te agradecer pelo convite. Fiquei realmente muito feliz de poder estar aqui com você, de poder estar sendo ouvida, de poder dividir, de poder compartilhar, de poder trocar, que é aquilo que eu falei que é essencial em todos os momentos da vida, né? E sobretudo num momento como esse, onde todo mundo se isolou socialmente, né? Então, é essencial que a troca aconteça de outras maneiras. E eu acho que, assim, como eu disse para você que eu sou otimista, eu acredito que realmente a busca incessante, né, de se superar e de enxergar o outro também como um ser que está buscando superação. Eu acho muito importante a gente compreender que as nossas necessidades, que os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos anseios também são os dos outros, né? E esse outro é nosso aluno. Não é o nosso colega de área, não é? É o nosso aluno.
né? Eu acho que todo mundo pode transformar isso numa coisa, todo mundo que eu digo, levando em conta o contexto de cada um, né? Porque cada um vai encontrar a sua maneira, dentro das suas disponibilidades, das suas possibilidades, a maneira, uma forma de melhorar tudo isso, todo esse processo.